Ei, Xará, E boa aí, tarde. Xará? Me ouvindo? Tudo bom? Beleza, Tranquilo? você? Tudo Tudo bem. jóia. Bom, Tudo bom falar com você. tá bem. A gente tem falado que a única coisa boa desse momento é que tá todo mundo igualmente distante, né? Então, tanto faz se você Verdade. está aqui em Fortaleza, Belo Horizonte, mas estamos igualmente distantes, igualmente perto, né? Isso mesmo. É, eu vou só apresentar aqui, te apresentar aqui no começo, só enquanto o pessoal entra, para a gente começar aquela conversa. Tudo bem? Claro. É, bom, pessoal que está entrando aí, boa tarde. A gente vai fazer mais uma conversa ao vivo dessas conversas latino-americanas que a gente tem feito todo sábado. Uma forma de retomar um pouco alguns contatos que a gente fez ao longo das edições do FIJAL, né, do Fórum Jovens Arquitetos Latino-Americanos, que a gente fez em 2011, 2013 e 2015. E tem chamado sempre alguém que participou de alguma forma como maneira de, enfim, dar início a conversas possíveis aqui dentro do nosso contexto latino-americano, né? E dessa vez a gente está com o Bruno Santa Cecília, arquiteto de Belo Horizonte, que é sócio, um dos sócios dos arquitetos associados. O Bruno ele é arquiteto e urbanista, mestre e doutor em teoria e prática pela Escola de Arquitetura da UFMG, professor de projeto a FUMEC e na Escola de Arquitetura da UFMG, e autor dos livros Brasil Architecture Guide e Aulo Maia Complexidade e Contradição na Arquitetura Brasileira. É, no escritório, né, tem trabalhado com extensa variedade de projetos de escalas e programas distintos, da moradia individual, edifícios públicos, espaços urbanos, e acho que uma coisa muito marcante aí, assim, queria talvez começar com esse ponto, Bruno. Primeiro agradecer, né, a sua disponibilidade e, assim, sempre vocês foram muito disponíveis com a gente, enfim, a gente desde o fórum, desse primeiro contato no fórum, já teve a oportunidade de se encontrar várias vezes, né, o Luiz estava me lembrando aqui que faz um ano, eu acho, ou 2 anos, me perdi, mas acho que 2 anos, que a gente esteve aí fazendo aquele workshop, né, com o Roseto Cubilha. Então, tivemos vários outros momentos aí de encontro desde lá. Mas acho que uma coisa que é interessante da gente começar conversando é que vocês têm um funcionamento muito interessante aí no escritório, né? A forma de associação que vocês têm e de que forma isso se rebate nos projetos, na organização de equipes de trabalho, porque ao mesmo tempo que vocês têm a coletividade muito marcada, até pelo próprio nome do escritório, né? Existe uma margem também para diversos arranjos, então existe uma coletividade aliada com um certo grau de individualidade também em cada trabalho. Se você pudesse começar falando um pouco aí como é o funcionamento de vocês. E mais uma vez, obrigado aí pela presença hoje. Obrigado você, Bruno. É sempre um prazer conversar e participar enfim, das coisas que vocês organizam, sempre com muito cuidado e com uma leitura muito interessante das coisas. Eu tenho acompanhado também essas lives que vocês têm feito, acompanhei a Fernando. Enfim, é uma alegria estar aqui conversando com você. Bom, o nosso escritório a gente se define como um estúdio colaborativo, em que cada um tem a sua, está lá contribuindo para uma ação coletiva, mas mantendo uma liberdade de ação individual. O escritório ele tem mais de 20 anos que ele começou não como arquiteto associado, ele começou com o Carlos Alberto, o Alexandre e o André, que dividiam um espaço, um pouco dentro dessa lógica de compartilhar o espaço e eventualmente compartilhar trabalhos. Eu entrei depois, em 99, depois a Paula entrou em 2008, tivemos outros arranjos, já tivemos outros sócios, o Renato, o Ascani e o Aquiles, mas uma particularidade que a gente tem é manter essa liberdade de atuação. Esse formato, né, essa
formação do arquiteto sociais, ela vem desde 2008, com a entrada da Paula, e cada vez a gente vem tentando aprimorar um pouco esse trabalho coletivo, que é um desafio, né? Você trabalhar coletivamente e manter uma ação individual, seja nos projetos, seja nas pesquisas acadêmicas, seja em outras ações, como livros, como você comentou. E é uma forma de trabalho que a gente vem descobrindo e vem aprimorando ao longo desses 20 anos. Mas eu acho que a pedra de toque do nosso escritório é um pouco essa relação entre coletivo e individual. Isso se reflete no trabalho também de uma forma, através de uma liberdade que a gente tem de definir como é que os trabalhos vão ser desenvolvidos. No escritório, cada trabalho define uma estrutura interna para poder ser desenvolvido, e quem traz esse trabalho do escritório, que a gente chama de captador, define como é que quer fazer. Se quer fazer sozinho, se quer fazer com mais um, se quer fazer coletivamente, e a partir dessa decisão a gente define uma função, uma tarefa para cada um dentro daquele projeto. Pode ser mais técnico, pode ser mais administrativa, enfim. E com isso, assim, a gente tem uma estrutura no escritório que é baseada nos projetos, não numa estrutura global, né? Isso reflete desde a forma como a gente organiza as equipes, até a forma como a gente administra ou divide as contas do escritório. É um pouco complicado assim, operacionalmente, mas eu acho que isso tem garantido bons frutos, porque acho que essas organizações livres permitem, às vezes, abordagens um pouco diferentes. É muito diferente você fazer um projeto sozinho, que você fazer em duplo, que você fazer a 10 mãos, é muito diferente. E, ao mesmo tempo, permite que a gente faça algumas investigações individuais, como, por exemplo, doutorado, que às vezes retira a gente bastante do escritório. Né? Então, a gente faz isso com bastante tranquilidade, tem dado bastante certo. Assim, o assunto não tem sido o fórum, né? Mas, de alguma forma, o fórum tem sido o mote para a gente convidar as pessoas e começar a conversa. E acho que uma coisa que a gente poderia conversar assim, o fórum foi em 2011, eu estava vendo aqui que acho que as obras de Inhotim, as primeiras foram perto daí, um pouco antes de 2010, a primeira, depois 2010, 2011, começaram a inaugurar as outras, né? E acho que foi um momento assim de muita mudança, né, para vocês, quando essas obras também começaram a se concretizar. Puder relatar um pouco assim como foi a experiência aqui no fórum, o que você, próximo ano a gente vai fazer 10 anos aí do primeiro, né? O que você sente assim que foi que mudou desses últimos 10 anos? Eu acho que coisa que a gente conversou um pouco com o Fernando, né? A gente tinha uma perspectiva muito mais otimista. Naquele momento era um momento muito mais, acho que o Brasil estava num momento mais otimista, assim. E agora a gente está numa situação um pouco diferente. Então, se puder comentar um pouco da experiência no fórum e também assim nesses 10 anos o que tu sente assim que mudou para vocês enquanto escritório, mas também na situação em que a gente está hoje no país, em forma de trabalho, enfim. Quero primeiro destacar a importância daquele fórum, né? Acho que uma ação daquele porte fora do eixo sudeste, eu acho que é invejável. Quando a gente percebeu que era levado a cabo por jovens arquitetos, jovens talentosos arquitetos, aquilo deixou a gente super animado. As nossas expectativas foram mais do que extrapoladas durante o fórum, foi muito bem organizado, as discussões foram de altíssimo nível e permitiu que a gente fizesse contato, né, não só com vocês, do Rede Arquitetos, outros amigos lá do Ceará, mas também estreitar laços com outros arquitetos que alguns a gente já conhecia com bastante proximidade, mas outros a gente pôde estreitar alguns laços, que a gente permaneceu no fórum. Não lembro se foram 3 ou 4 dias do evento, não lembro, mas a gente permaneceu no fórum 3 dias, né? Todos os dias, e todo dia tinha discussões depois das palestras, foi a oportunidade de a gente conversar com esses colegas sobre a sua visão de arquitetura, sobre o seu trabalho. Então, eu acho que foi um marco muito importante. Acho que para todos que participaram daquele fórum, né? A gente lembra com muito carinho dele, foi muito bom ter participado. Como você falou, a gente estava num momento muito diferente do que a gente está agora. A gente estava iniciando um trabalho em Inhotim. Na verdade, a gente já tinha iniciado em 2008, mas era um momento que as obras estavam ficando prontas, efetivamente, elas estavam aparecendo. Isso repercutiu
positivamente para a gente, em termos de visibilidade fora do campo da arquitetura. A gente já vinha tendo alguma visibilidade dentro do campo através dos concursos, que a gente sempre fez muita questão de participar, mas o Inhotim fez abrir um pouco da nossa visibilidade fora do campo da arquitetura. E eu acho que isso é sempre bom, porque junto com a visibilidade vem alguns aportes críticos de, de outros colegas e fazer a gente olhar para o nosso trabalho de uma outra forma, né? Revisitar o nosso trabalho. Então, acho que foi muito bom. Realmente, a gente está vivendo um outro momento na nosso país, em termos de cultura, em termos de economia, um momento que é difícil não sentir saudade, né? Porque quando a gente tinha uma perspectiva de futuro muito mais otimista do que hoje. O que mudou de lá para cá, assim, obviamente, o cenário econômico-político também é outro contexto, mas eu acho que de lá para cá, pelo menos da nossa parte, da nossa atuação, acho que a gente teve um amadurecimento muito, muito importante nesse período. Uma parte eu atribuo aos trabalhos de Inhotim, um trabalho muito próximo, que foi um grande aprendizado para a gente pôde fazer um trabalho muito próximo com os curadores, e eu acho que esse trabalho de discutir com os curadores de Inhotim cada obra específica, como é que a arquitetura poderia dialogar com a paisagem, com a obra, foi muito rico em termos de aprendizado, como lidar com o espaço expositivo, como lidar com a arquitetura, essa relação arquitetura e arte. Isso promoveu um amadurecimento muito importante para a gente. E depois, porque durante esse período, 2012, 2010, 2016, foi o período também que eu, André e o Carlos pudemos nos dedicar ao doutorado. E também abriu outras perspectivas, outras frentes de investigação. O André com a questão mais relacionada à cidade ou às bordas da cidade, com a questão da infraestrutura, eu com a questão das barreiras. Então, foi também um período de amadurecimento profissional e intelectual muito importante, né? Olhando para trás, eu acho que os arquitetos sociais 10 anos atrás são relativamente diferentes do que hoje. Eu acho que hoje a gente caminha as coisas de uma outra forma, com um pouco mais de clareza conceitual. Pelo menos essa impressão que eu tenho. Legal. Vou aproveitar que você falou um pouco aí da experiência do doutorado e, de alguma forma, experiência docente que todos vocês cinco têm, né? A gente tem uma sequenciazinha aqui para guiar a conversa, mas também, acho que à medida que forem surgindo as perguntas, né? O Daniel Mangabeira, lá do bloco, né? Queria mandar um abraço aqui para ele Daniel, tá aí, aproveitar. um abraço, Daniel. Tá aí, Grande já amigo. fez a pergunta, vai ser a primeira pergunta. Ele pediu para comentar assim, se você acha que a atividade paralela acadêmica de todos, de alguma maneira, permite manter essa estrutura colaborativa não engessada. E acho que isso, puder desenvolver um pouco assim, como, além da especificidade coletiva, né, coletivo versus individual, vocês têm essa vida dupla também, arquiteto-professor, muito forte, né, assim, acho que dá para perceber na própria forma como vocês apresentam os projetos algumas pesquisas, né? Assim, já vi, acho que praticamente todos falando e dá para ver um pouco assim, né? Não é uma coisa que vocês ensinam e estudam e fica na academia e a obra é outra coisa, assim. Eu pelo menos tenho percebido nas vezes que vi vocês falando sempre essa investigação alimentando e vice-versa, né? Acho que inclusive nos doutorados de vocês, vocês usam obras de vocês como exemplo de algumas questões. Então, se puder comentar um pouco aí, respondendo a pergunta também do Daniel. Essa de vida dupla, tá um pé na academia, tá com outro pé na prática profissional de projeto, eu acho que é um ponto fundamental da nossa forma de ver e atuar em arquitetura, né? Todos nós damos aula em instituições públicas e privadas, é algo que a gente não abre mão, que a gente entende como coisas complementares. A academia, ela permite que você tenha um momento de reflexão sobre as coisas, sobre obras que não são suas, necessariamente, que te faz olhar para as suas coisas com um outro olhar, e eu acho que ensina a gente a também olhar para o trabalho do outro, no caso, o trabalho de um aluno, coisa com uma forma menos preconceituosa, porque todos nós temos nossos preconceitos,
E eu acho que, especialmente o professor de projeto, não pode tentar impor seus preconceitos aos seus alunos, né? Acho que cada um tem que encontrar o seu caminho. Então, aprender a olhar para essas expressões que não são necessariamente as suas e que têm valores diferentes dos seus, não são nem melhores nem piores, eu acho que é uma lição importante da prática de ensino de projeto. E eu acho que isso faz também olhar para a nossa própria produção com uma forma crítica, porque a aula de projeto é um exercício de crítica, né? Praticamente o que você faz ali é um exercício de crítica. E aguçar o olhar crítico sobre o trabalho do outro também ajuda a olhar para o nosso próprio trabalho de uma forma também com um pouco mais crítica, né? A autocrítica é sempre mais difícil de fazer. Então a gente sempre tenta exercer essa autocrítica, não só... E eu acho que nesse sentido o coletivo facilita, né? Porque quando você tem outros colegas ali que não pensam exatamente como você, é claro que tem uma convergência, mas a gente tem também as divergências internas, mas eu acho que os pontos em comum são muito mais fortes do que as discordâncias. Isso também ajuda a formular essa crítica, né? Então, de modo que eu entendo como um caminho complementar. Eu não me vejo hoje, eu imagino que meus colegas do arquitetos também não, atuando só no escritório ou só na academia, né? Eu acho que as duas coisas são duas ações complementares da nossa visão de ver arquitetura. E como você falou, tem muitas coisas que a gente reflete, às vezes, na academia, seja para numa pesquisa do mestrado e doutorado, seja no momento de formular uma aula para os alunos, que faz obriga a gente a refletir sobre determinados aspectos, de alguma forma acabam repercutindo nas coisas que a gente faz, e ao mesmo tempo aquilo que a gente faz é um momento de experimentar aquilo que a gente tenta de alguma forma refletir ou discutir, né? Então eu acho que são dois caminhos complementares. E tu acha, como o Daniel colocou, de alguma forma essa atuação acadêmica ajuda nessa estrutura colaborativa, talvez menos engessada, menos, não sei se tradicional é a palavra correta, mas tu acha que essa atuação acadêmica ela dá um pouco mais de liberdade na atuação, no arranjo do escritório? Eu não sei se ela dá, mas ela exige, né? Porque num outro modelo de escritório, no outro modelo de escritório em que Ela tudo, força, né? como o escritório, a força, o modelo de escritório que tudo é dividido por igual, é muito difícil você dividir um trabalho, uma remuneração de forma igual, se as dedicações acabam sendo diferentes em momentos diferentes da sua vida. Então, Uhum. tem algum momento em que tem um que está tá dedicando um pouco mais à academia, né? Certamente essa pessoa está dedicando menos tempo aos projetos. Uhum. Então, isso repercute na forma dela participar da organização administrativa e da própria remuneração dos projetos. Então, acho que isso é uma forma natural, né? Essa dedicação acadêmica, ela exige uma organização mais flexível, né? Que a gente foi encontrando ao longo do tempo, né? Acho que, inclusive, a gente está junto há tanto tempo, acho que é um pouco por conta disso, né? Por conta da liberdade que a gente foi achando no meio de ter um escritório formal, né, uma empresa, tudo mais, e poder seguir outros caminhos, né? E um pouco dentro dessa atuação acadêmica, né? Assim, acho que uma coisa que é interessante também de vocês, tanto no teu caso individualmente como de vocês como escritório, é que as publicações, acho que talvez sejam o ponto médio aí de encontro entre a academia e a produção, né? Acho que vocês desde a revista, né, na MDC, você tem o livro do Elo Maia, o Brasil Architecture Guide, e vocês recentemente lançaram o livro do escritório, né, que é um livro que é um projeto, né? Eu acho que ele tem um projeto de arquitetura ali mais complexo do que muitos projetos de tijolo, né? Então, se puder falar um pouco também como foram essas experiências, acho que a MDC é uma revista, não sei como é que ela está em termos do que está disponível online, mas tem um texto seu que eu sei porque eu usei e vários colegas em concursos aqui para professor usaram aquele texto sobre a construção na arquitetura moderna brasileira. Então, acho que vocês têm um papel e uma contribuição muito significativa também
quando se arriscam também nesse campo da publicação, né? Porque não deixa de ser uma forma de registrar o debate do ponto de vista teórico, mas também sempre com esses rebatimentos práticos. Então, se puder contar um pouco das experiências dessas 4, né, publicações, que são bem distintas também entre si. A MDC surgiu em 2003 ou 2004 com uma ação um pouco maior. Além de nós, dos arquitetos, se juntaram outros colegas, né? O Danilo, que hoje está em Brasília, o Humberto, aqui de Belo Horizonte, o Pedro Moraes e o Fernando Maculan, em torno de uma ideia de fazer uma exposição de arquitetura e gerar uma discussão a partir disso, né? A gente sempre sentiu falta de uma aproximação dessa discussão mais de Belo Horizonte, as grandes revistas até hoje, né, de arquitetura ficam ali concentradas no eixo Rio e São Paulo, e acaba que Belo Horizonte, hoje menos, mas no início dos anos 2000, sempre estava um pouco à margem do centro dessa discussão. E a gente tem uma história, né, dessas revistas. A gente tem aqui, no caso, a revista Pampulha, por exemplo, né, editada pelo Silvio de Podestá e pelo Elo Maia, depois o Silvio continuando com a revista AP. Então, esses caras, o Silvio e o Elo, acho que foram pessoas muito importantes para colocar essa possibilidade, né, de existir uma revista de arquitetura fora do eixo de São Paulo, no caso de Belo Horizonte. E em 2004 surgiu essa oportunidade, foi uma coisa que nós fizemos sem muito mais entusiasmo, todos muito mais jovens do que nós éramos hoje. Entramos no edital de incentivo à cultura, edital do Estado, conseguimos uma verba, menos que a gente queria fazer uma exposição, rodar o Brasil inteiro, fazer uma publicação, falou, não vai dar para fazer tudo que a gente quer. Vamos fazer, então, uma revista com uma série de seminários. Eu convidamos vários amigos, vários colegas, pessoas que a gente não conhecia ainda, mas admirava para escrever nessa revista. Fizemos um seminário na Casa do Baile, 3 seminários, na verdade, um para cada tema da revista, para discutir questões, né? A questão da modernidade, outra discutiu a questão da construção, né? Enfim, cada revista se propõe um tema diferente. Isso foi 2004, foi? Eu acho que foi 2004, se não me engano. Depois a gente conseguiu, enfim, a questão comercial nunca foi uma questão importante para a gente, nem foi o nosso forte, tanto é que a gente lançou as revistas e disponibilizamos elas integralmente online, os PDFs. Nossa intenção era difundir as ideias da revista, nós necessariamente vender elas, então a gente não passar esse primeiro lançamento, a gente conseguiu reunir recursos para fazer mais um. Então, a gente fez a MDC4, trouxemos Solano Benites, e a gente fez um lançamento quase simultâneo, foi na mesma semana do lançamento do livro do Elo Maia, que também entrou um pouco nesse contexto. Eu tinha acabado o mestrado em 2004 e com os recursos também da Lei de Incentivo à Cultura, eu lancei esse livro. Foi uma adaptação da tese da dissertação de mestrado para o livro. Também enxergando ali uma possibilidade de fazer um registro de um arquiteto que não era muito estudado, não era muito discutido, e fora também de Minas Gerais, e era visto sempre como um olhar um pouco limitado, eu acho, né? Ou rotulado como pós-moderno. Então, acho que essas publicações, elas sempre são importantes, porque quando a gente está fazendo elas, sempre é um momento de reflexão, né? Depois, como você comentou, eu fiz um guia de arquitetura, foi uma coisa super inusitada, que eu imaginei fazendo um guia de arquitetura. Depois eu tive uma experiência de intercâmbio na Alemanha com alguns estudantes em 2010, conheci uma arquiteta da Universidade de Detmold, chamada Anke. A gente ficou amigo, depois a Anke veio para o Brasil, e na hora que ela veio para o Brasil, eu fui convidado para fazer um guia de arquitetura do Brasil, estava próximo da Copa, você não quer fazer comigo? Aí começamos a fazer, ela encontra uma outra colega dela, a Laurence, que é da França, e aí fizemos esse guia, foi super bom de fazer, foi longo, foi super bom de fazer, super desafiador, né? Como é que você cruza 3 olhares, né? Um alemão, uma francesa e um brasileiro para uma produção brasileira que não poderia ser plenamente representada no guia, ou era um guia comercial de viagem e tudo mais, mas de certa forma a gente queria também não tivesse só os ícones da arquitetura. Então foi uma discussão muito interessante, né? Para construir uma ideia de arquitetura que toca ali nos ícones da arquitetura brasileira, mas vai para outros caminhos que não são os caminhos hegemônicos. Acho que eu cheguei a te mandar umas fotos
Mandou De suas algumas fotos lá obras do daqui, né? Sara. Do Sara e Mandou da rodoviária, né? da Eu acho. rodoviária Ah, do Marrocos, Aragão. isso. Enfim. E depois teve a experiência do nosso livro, que foi quando a gente estava próximo de fazer 20 anos de escritório, eu tive a ideia de registrar não de registrar, a ideia nunca era fazer um portfólio, a gente não queria nunca fazer um portfólio do nosso trabalho, mas a gente viu como um momento de reflexão crítica, em que a gente pudesse falar, olha, até aqui o que a gente fez de mais importante é isso, e daqui para frente a gente queria fazer outras coisas. Então, o livro ele trata de 5 trabalhos, que não são necessariamente os melhores trabalhos do escritório, mas são 5 trabalhos a partir dos quais a gente acha que tem algumas questões ali que são contribuições nossas para a discussão da arquitetura no Brasil, que é o que a gente chamou de caderno de projetos, né, o livro de 2 cadernos, caderno de projetos e caderno de ensaios. No caderno de ensaios, cada um fez um texto com um olhar diferente. O Robin fez um texto. Robin é o Carlos Alberto, para quem não sabe. Nunca consigo chamar isso de Ou Carlos Alberto. o Carlos Alberto é o Robin, né? Porque acho que é mais É o fácil Robin. conhecer pelo Isso, Robin. pelo Robin. Ele falou um pouco dos princípios que organizam o nosso trabalho, falei sobre a questão dos vazios, né, na construção dos espaços arquitetônicos. O André falou sobre a questão de trabalhar a 10 mãos. O Alexandre falou sobre a participação em concurso e a Paula falou sobre um pouco da nossa formação profissional, como é que ela é divergente, mas como é que ela acaba se cruzando em alguns aspectos. E termino com a entrevista do Fernando Lara, que trata de várias questões do escritório. Então, e no final a gente termina com uma espécie de manifesto, né? Não é bem um manifesto, mas é uma é uma é uma é um, é um- uma proposição, um statement, né? O desaparecimento da arquitetura, que a gente fala o que a gente gostaria de estar fazendo nos próximos 20 anos, alguma coisa assim. É um livro que não quer só olhar para trás e olha para frente, né? E mais recentemente, o Robin lançou a trilogia dele, né? Arquitetura como Futuro. Eu já falei para ele, não tem vergonha de falar aqui em público, eu acho um dos livros de teoria de arquitetura mais importantes já escritos aqui no Brasil. Eu acho ele fundamental. Esse aqui que tem atrás, em cima do Corbusier. Esse é uma das obras completas do Corbusier. Mensagem subliminar aí, né? Mas eu acho um livro muito bem escrito, muito define um marco teórico muito consistente. Eu acho que esse trabalho do Rob é muito importante, inclusive, para dar clareza no trabalho que a gente faz e que a gente pretende estar fazendo nesses próximos 20 anos. De tal forma que essas publicações, as revistas, o site da MDC, né, hoje ela não tem mais impresso, mas ela está no site, são essas plataformas para gerar campos de discussão, né? E esses campos, eu acho que eles geram outra vida, outro caminho paralelo à prática do escritório, né? Na época eu estava mais envolvido com a dissertação, enfim, viajei o país inteiro fazendo palestras sobre o livro do Ello, lançando o livro do Ello, discutindo essa arquitetura pós-moderna, né, aqui de Minas Gerais, eu acho que é muito importante. Enfim, cada plataforma dessa, eu acho que gera um momento de discussão e de reflexão crítica, eu acho que é muito importante. Eu gostaria de continuar fazendo, né, se fosse possível. Espero que vocês continuem também. Acho que a gente usa bastante aqui. Como eu falei, MDC, o livro de vocês, os textos, o livro do Robin também tem entrado nas nossas bibliografias aqui. E acho que uma coisa também no livro de vocês, na abertura, né, no texto do Angelo Bucci, em que ele fala talvez essa coisa que vocês falam do statement no final do livro, né, ele julga que está um pouco naquela última obra da Galeria Cláudia Andujar, né, que os projetos eles iam variando e chegou nesse último que talvez consiga ali diluir completamente a autoria, já era uma coisa nova, que é realmente uma participação inteiramente coletiva. Ele acho muito bonita a leitura dele. Aproveitando um pouco aí que você falou do livro do Ello, né? Acho que uma coisa que é muito interessante também, especificamente na escola aí de Minas, e esse livro acho que é um testemunho disso, é como vocês têm uma referência muito forte na arquitetura moderna, como acontece também no resto do Brasil. A arquitetura moderna ainda é muito presente, muito forte aqui para a gente.
Mas a arquitetura pós-moderna tem um papel muito importante aí, né? Que eu acho que é um pouco diferente de outros lugares no Brasil. Como vocês têm muito contato com outros lugares, né? Queria que tu falasse se tu vê um pouco percebe um pouco assim essa diferença de olhar em relação a essa produção e esse período em outros lugares e a maneira que isso está mais presente na própria formação de vocês e que talvez não esteja tanto em outros lugares, né? Em outros estados. É, acho que essa questão desse embate entre moderno e pós-moderno está na nossa formação, né? Pelo menos nós quatro que somos mineiros. A Paula tem um outro percurso, que ela é de São Paulo, estudou na FAU-USP, né? Tem uma carga de modernidade muito mais forte do que a gente tem aqui. Bom, você conhece a nossa escola, né? O prédio da nossa escola, o prédio do Shakespeare Gomes com o Eduardo Mendes Guimarães. Então a gente brinca que a gente estudou no prédio moderno com professores pós-modernos. Nós estudamos todos na década de 90. Todos os nossos professores eram declaradamente pós-modernos ou tinham uma prática que não era aquela prática moderna mainstream ou aquela prática moderna forte, como os professores da FAO, como a FAUSP tem. Né? Uhum. Então, a nossa formação já passou por isso. Né? Um espaço moderno com discussões, pelo menos desdobramentos da discussão pós-moderna da década de 80. Né? E a arquitetura moderna sempre foi para a gente uma referência, que eu acho que foi das expressões mais importantes da arquitetura brasileira, né? Não tem a menor dúvida disso. Então, assim, a gente sempre se propôs a olhá-la criticamente, mas não negar. Não dá para ter um conhecimento consolidado ali, que eu acho que a gente não pode desprezar. Né? A Uhum. gente precisa, de alguma forma, continuar, dar continuidade a ele, mas de uma forma crítica. Não repeti-lo, mas pegar o que ele tem de melhor. Mas, ao mesmo tempo, acho que a arquitetura pós-moderna, ela colocou para a gente outras questões que a arquitetura moderna não eram tão sensíveis. Acho que para a gente a questão fica mais importante a questão da acessibilidade ao contexto. A arquitetura pós-moderna, às vezes, é vista de uma forma um pouco caricata, né, principalmente associada a projetos que tratam assim, são tratados a partir de colagens ou de uma expressão plástica um pouco mais efusiva, né? Mas o que eu acho que a arquitetura pós-moderna tem para acrescentar na arquitetura moderna, na nossa prática, é a atenção para o contexto, né? A atenção às pré-existências. Quer dizer, na hora que você venha fazer um projeto, um edifício, já tem alguma coisa que está lá. Uhum. Né? Um terreno, outras construções, um contexto ali que precisa ser levado em consideração. Então, acho que nossa prática é um pouco situada nesse meio do caminho, sabe? Entre algumas lições de alguns mestres modernos que a gente acha que são importantes, elas são um conhecimento adquirido, são um patrimônio cultural da arquitetura brasileira, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente preza pela atenção ao contexto, às pré-existências, né? Tirar o que cada situação tem de mais particular. E eu acho que a Cláudia do Jar, como você comenta, ela é um pouco, talvez lide um pouco disso, né? Ela tem questões ali que são questões que a gente já discutiu, que a gente estava discutindo, né? A Cláudia do Jar é bem particular, porque foi o projeto que a gente teve mais tempo para fazer. Nós começamos ele em 2012 e ele foi terminar em 2015. Teve uma pequena paralisação da obra no meio, mas assim, foi um processo. O processo de concepção foi muito distendido. Diferente, por exemplo, do Miguel Rio Branco e da Cosmococas. Cosmococas e Miguel Rio Branco foi 2 meses de concepção. Quando o Bernardo chamou a gente para fazer esse projeto, no contexto, tinha chamado a gente para fazer outro projeto, da Grande Galeria, apresentou aquele terreno, aquela demanda, e foi assim, 2 meses já estava falando que já estava botando os operários no canteiro. Então foi um processo muito rápido. A concepção inteira do projeto foi 2 meses. Coisa assim, foi uma loucura. E na Cláudio Jar não, foi quase mais de um ano de concepção que a gente pôde conversar com muito mais calma com a curadoria, no caso do Miguel e da Cláudia e da Cosmococas, a gente tinha todos os curadores interagindo com a gente. Na época era o Rodrigo Moura, o Johan Voltz, que hoje está na Pinacoteca, e o Alan Schwartman. E tinha a Júlia Rebouças, que era assistente da curadoria na época.
E no momento da Cláudia Bujar, o Rodrigo Moura, que era curador e era o diretor do museu também, estava à frente desse projeto. A gente teve uma conversa, uma discussão muito estendida com ele, né? Foram vários meses de idas e vindas, discussão como é que o edifício poderia contar registrar o percurso expositivo que apresentasse a obra da Cláudia, mas ao mesmo tempo fosse uma boa galeria de fotografia, né? Então, tudo aquilo que a gente já tinha vindo discutindo com os outros curadores desde 2010, 2009, de alguma forma está naquele projeto, mas também tem coisas ali que são muito particulares dele, né? Então, acho que aquele ali talvez seja o nosso projeto mais maduro, porque ele consolida uma série de coisas que a gente estava discutindo com a curadoria, com o museu, que já tinha ali quase, sei lá, 6 anos, 7 anos, né? Eu acho que realmente é um encontro muito feliz ali naquele lugar, com aquela obra que é incrível, né? A obra da Cláudia Bujar é linda, né? Eu acho que tem uma coisa no prédio também que ele reage diferente ao que está em contato com ele, né? De fora ele reage àquela natureza e quando entra ele reage de outra forma à obra da Cláudia Andujar, né? Assim, o tijolo e o branco lá dentro, realmente é um prédio difícil de entender por desenhos e fotos, assim, o percurso dele realmente é uma experiência que, assim que pudermos sair de casa, eu recomendo para quem puder. Ainda sobre essa questão do pós-moderno, né, e do moderno, acho que tiveram algumas questões aqui, o Cléber fez alguns comentários, e o Diego fez uma pergunta que eu acho que é interessante porque o Niemeyer tem uma obra muito significativa aí, né, em, em Minas de uma forma geral, né, não só em Belo Horizonte. E aí ele perguntou qual a importância do Niemeyer para a produção mineira e de que forma isso se demonstrou, teve algum rebatimento na produção pós-moderna. Tu encontra algum ponto de encontro entre... Acho que talvez na obra de vocês essa herança moderna e pós-moderna se misturem, né? Mas tu consegue ver alguma herança da produção do Niemeyer nessa pós-moderna? Como eu falei, a obra Arquitetura Moderna, especialmente o Oscar, é um patrimônio cultural da arquitetura brasileira, né? Uhum. Eu acho que é o nosso maior arquiteto, um dos maiores arquitetos do século XX, não tem a menor sombra de dúvida. E, em particular, eu sempre gosto de revisitar a obra do Oscar, porque tem várias coisas ali, várias invenções que eu acho que são importantes, porque a obra do Oscar ela tem uma exuberância plástica que às vezes ela oculta ou torna mais difícil de ver outras qualidades né, no agenciamento do espaço, na forma como ele lida com a escala, com a inserção de alguns objetos. Então, eu acho que essa plasticidade, por um lado, é uma coisa espetacular, que torna a obra dele visível no mundo inteiro. Por outro lado, ela dificulta ver coisas que são estruturas internas, né? Enfim, o Niemeyer, que está aqui em Belo Horizonte, Pampulha, né? O início da Uhum. obra do Oscar está aqui em Pampulha, então é difícil falar, não só negar essa influência de Pampulha e da obra toda dele, né? Edifício Niemeyer, o Estadual Central, o Conjunto JK, na obra de qualquer arquiteto daqui de Minas, também é muito difícil dizer onde é que no momento que essa influência se materializa na obra Uhum. nossa e de outros arquitetos, porque qualquer tentativa, o Oscar tem uma arquitetura muito particular, né? Qualquer tentativa de simular essa arquitetura, ela sempre cai numa caricatura, né? Então, Uhum. acho que essa influência ela é mais sutil, né? Não sei, pelo menos na nossa prática, eu percebo muitas coisas ali que vem do Oscar, mas não é a forma, não é a Uhum. plasticidade, Sim. são outros valores, né? Então, eu não sei dizer assim, como é que a arquitetura pós-moderna na década de 80, como é que ela viu isso. O que eu posso dizer é que na revista Pampulha, a primeira entrevista da revista Pampulha, né, com o Silvio,
Yellow, Vevec e companhia, foi com o Oscar Niemeyer. Foi lá no Rio de Janeiro, foi entrevistar o Oscar Niemeyer. Tem uma capa incrível da revista Pampulha com o Oscar na capa, né? Então, quer dizer, tinha uma reverência também desses Sim. arquitetos e tinha uma prática completamente diferente Uhum. àquele mestre, né? Então, eu acho que isso é uma questão também, né? Às vezes tem uma admiração ali, mas às vezes não tem rebatimento direto, né? É, acho que o Cleber comentou que o moderno escolheu o que queria mostrar do pós-moderno. Acho que tem um pouco isso também. Acho que às vezes é mais um desconhecimento de fato do que propriamente uma análise crítica, né? Assim, eu lembro quando eu conheci aquela capela do Ello com a Jo e o Silvio também, aquela que é em Não, Ouro Silvio Branco. não, é Eulio Júlio. Não, Ouro Ello e Branco Jo. é só Eulio Júlio. É, assim, é uma experiência incrível, né? Assim, também, e acho que se você coloca esse conjunto pós-moderno todo dentro de uma perspectiva muito genérica, né, que muitas vezes a gente tem, eu acho que uma obra dessa pode passar desapercebida. Passa, e até porque você não percebe o que ela tem de pós-moderno de cara, porque Uhum, ela é um edifício que tem uma presença tectônica muito forte, né? Estrutura de aço, vidro, é quase um uhum, pavilhão miesiano do Mies van der Rohe, poderia ser o Mies van der Rohe, só que ela tem algumas sutilezas, né, da relação com o contexto, né, de fazer um edifício de aço e vidro que encapa uma ruína, uma situação muito particular, né, de fazer uma elevação em cima do altar, né, gerar um pé direito maior, buscar uma luz mais alta, de fazer um cruzeiro que remete a um cruzeiro lá de Ouro Preto, da Capela do Padre Faria. Então, na hora que você bate o olho do edifício, parece um edifício moderno, pavilhão de aço e vidro. Né? Mas na hora que você começa a olhar com um pouco mais de cuidado, você percebe que tem coisas ali que um arquiteto moderno talvez não fizesse. Né? uhum. Eu acho ali eu encontro muito feliz. Né? Respondendo aquela pergunta, aquele eu encontro muito Sim. feliz. Eu acho, É. de princípios modernos com coisas ali que já estão para além do modernismo. Né? Uhum. Acho que tem um texto seu publicado, né, no Arque dele sobre essa obra. Tem sim, tem sim. Acho que recomendo quem não conhece essa obra ir atrás de conhecer esse texto. E acho que é uma boa forma de conhecer através desse texto do Bruno que está no Arque dele. Bruno, um outro. É estranho, né? Ficar falando Bruno, Xará. Convivo com Xará. isso todo o tempo com o Perdigão, né? Mas ele tem É. a estratégia do Perdigão, né? De usar o sobrenome. Um assunto que eu acho que era interessante da gente discutir aqui também, não sei até que ponto você pode revelar como é que tá e tudo, mas falar um pouco do papel de vocês na Bienal de Veneza, né? Vocês vão ser os curadores aí da exposição brasileira, não é isso? Se puder A contar gente um recebeu pouco. esse. Não, se puder contar um pouco como foi esse convite, o que você já pode falar disso. Não sei também o sigilo aí como é que tá. Não sei também como é que tá o novo cronograma aí frente à situação atual, né? Aham. A gente recebeu esse convite o ano passado para fazer a curadoria da representação brasileira desse ano, da Bienal de Veneza, junto com o Henrique Penha. Henrique Penha ele tem formação em comunicação, mas ele trabalha na área de tecnologia, trabalhou no Google, na Apple, e tudo mais. E a coisa mais incrível, ele mora lá em Los Angeles, Nova York, São Francisco, roda por essas empresas de alta tecnologia. Eu vim descobrir, ele é de Belo Horizonte, eu não sabia, eu vim descobrir que ele é filho de uma ex-professora minha do colégio, coisa mais Né? incrível que tem. Então está sendo muito bom trabalhar com ele. Com outro olhar, né? Tem Uhum. uma outra inserção na arquitetura. Então, é muito interessante trabalhar com ele. Enfim, recebemos esse convite. O tema da Bienal foi lançado pelo curador geral, que é o Rashid Sarkis, que é esse statement, How do we live together, como nós viveremos juntos, que passa a ser desafiador nesse momento que nós estamos vivendo, né? É, Como viver juntos, estamos separados. Então, é. é uma questão que colocou, se não em xeque, mas colocou uma necessidade da gente refletir sobre o papel da arquitetura nisso. Ele já tinha proposto essa reflexão, como a arquitetura pode colocar, né, formular espaço, questões para a gente habitar juntos esse mundo, né,
e eu acho que são questões que extrapolam a própria arquitetura, em questões que são sociais, questões ecológicas, né, que estão imbricadas nesse meio, mas o que a arquitetura pode contribuir para esse debate? A Bienal seria inaugurada daqui a 2 semanas, a data original era 20 de maio, ela foi adiada para agosto em função da pandemia, mas eu acho que, para além do adiamento da data bienal, eu acho que a situação coloca para a gente essa questão, né? Como viveremos juntos? Eu acho que a pergunta está aí. Então, a gente está nesse momento agora de... enfim, a gente estaria no final da montagem agora, nessa semana, não estamos porque a Itália estava no lockdown, quando a gente ia começar, estava entrando no lockdown quando a gente ia começar a montagem, 2 meses atrás, então não tem nada sendo montado agora, mas nesse período a gente já tem uma exposição concebida, já tem todo um percurso expositivo concebido, mas nesse momento a gente está refletindo criticamente exatamente sobre isso, né? Como nós viveremos juntos nesse contexto. Acho que presentemente, agora, acho que a arquitetura tem muito pouco a contribuir, porque assim, ela mostra que tem forma da gente estar juntos, sem necessariamente ter um espaço arquitetônico para mediar. Mas eu também acho que talvez, enfim, as questões que estão colocadas aí vão exigir da arquitetura, sei, soluções importantes para a gente conseguir, enfim, continuar interagindo e habitando as nossas cidades, né, nesse cenário aí de uma pandemia que a gente não tem ainda muita clareza de quando vai terminar. Então, por enquanto a gente está um pouco em suspenso, a exposição a gente não está trabalhando em montagem ainda, a data foi transferida para 20 de agosto. A gente, todos os preparativos que a gente poderia fazer, a gente fez, a gente comissionou 2 vídeos que estão terminando de ser editados, teve algumas fotos também que estavam iniciando o período de produção, então nós estamos um pouco em suspenso, mas internamente a curadoria está com essa questão. A gente reúne quase semanalmente, a gente reunia semanalmente para poder discutir as ações lá de Veneza. Depois da pandemia, quase semanalmente a gente discute, mas com esse outro olhar. Mas, assim, em geral, estão acontecendo mudanças ou só o adiamento? Ou essa nova situação teve alguma mudança no próprio conteúdo das exposições, tu sabe ou não? O Bruno, do conteúdo não mudou, não, mas a gente está sendo obrigado a lidar com algumas contingências, tá? Coisas que a gente gostaria de fazer e não vai poder fazer mais, porque a gente já estava trabalhando com um euro a 4 e pouco, agora trabalhando com euro a 6 e alguma coisa. Né? E tendo um orçamento fixo, o orçamento não muda, né? Algumas coisas que a gente não vai poder fazer mais. Então a gente também está passando um pouco por isso, para adequar algumas coisas tipográficas a uma contingência do orçamento que se não reduziu em reais, reduziu em euros, né? Enfim, é muito impactante para algumas coisas que a gente tinha proposto fazer. Eu acho que a grande questão é um pouco essa, né? O que essa questão coloca para a arquitetura, né? O que esse momento coloca para a arquitetura. A gente não tem resposta ainda, mas eu acho que a primeira coisa é propor a refletir sobre ela. Né? Legal. Fernando Lara aí tá mandando um abraço para os dois Brunos. Fernando. Outro. Aproveitando um pouco aí que você tocou nesse assunto, como vai ser esse futuro que não sabemos o quão distante está, né? Acho que pela própria atuação docente e da vida de escritório, assim, essa vida dupla, né, que a gente já comentou, queria te perguntar se tu consegue ver ou pensar em algumas mudanças possíveis da gente pensar o que pode acontecer nesses dois âmbitos, né? Porque eu acho que a gente está com dois desafios aí, né? O desafio do ponto de vista de como é que os projetos estão seguindo, né? Em várias escalas, né? Do trabalho ou daqueles que estariam em obra, o que isso significa. E do ponto de vista do ensino, né? A gente que ensina projeto, acho que vai ter uma dificuldade extra aí, porque são disciplinas muito difíceis da gente simplesmente converter para o modo distância, né? Então, puder comentar aí o que
tu já pensou, o que que vocês já discutiram aí nesses dois âmbitos? Até que a questão do ensino, eu acho que, não de forma permanente, mas de uma forma emergencial, acho que isso tem se resolvido com as ferramentas aí de encontro virtual, né? Eu tenho dado aulas, não no UFMG, que o UFMG está parada, né? Pela impossibilidade de garantir um acesso democrático para todos os alunos, mas nas particulares, a gente prosseguiu com as aulas e posso dizer que tem funcionado, né? Claro que tem uma perda na hora que você não tem um contato físico, né, com estudantes, mas ela tem, tem funcionado, as disciplinas têm caminhado. Então, eu não acho que é uma questão crítica, pelo menos por hora, a questão da distância. Porque eu também acho muito cedo para falar como é que a arquitetura vai, se a arquitetura vai mudar, se ela, né, o que, que vai acontecer. Acho que essa questão está começando a ser colocada pelos arquitetos, o que, que vai acontecer, mas eu acho que tem uma perspectiva que eu acho interessante, pelo menos assim, eu espero que seja, que é o fato de que agora que as pessoas estão ficando mais tempo em casa, que elas começam a perceber as, as questões que a arquitetura não resolve, deixa de resolver, né? Uhum. Enfim, eu acho que essa permanência muito em casa, para algumas pessoas, está sendo psicologicamente muito impactante e talvez não precisasse ser se a arquitetura fosse um pouco mais suave, né? Tem Uhum. uma disciplina na UFMG sobre habitação vertical e o que eu coloco na disciplina dos alunos, de cara, assim, o desafio que eu coloco, eu falo, olha, quando a gente pensa em fazer uma casa, quando as pessoas pensam em fazer uma casa, independente se ela é rica, se ela tem menos recursos, se ela está no centro, está na periferia, ela pensa numa série de atributos que a gente reconhece na casa, né? Tem um quintal, tem uma espacialidade interessante, tem uma relação às vezes, com a paisagem, a pessoa pode agir sobre a forma da casa, ela pode crescer a casa. Mas por que a gente elimina todas essas qualidades na hora a gente pensa uma casa verticalizada, né? Uma Uhum. habitação verticalizada? Então, acho que essa reflexão, né? Assim, o que a gente está perdendo ao construir as cidades com mais densidade, que atributos desse habitat que a gente reconhece na casa, a gente elimina na hora que a gente pensa em habitar verticalmente ou habitar com densidade. Eu acho que essa é uma discussão que precisa fazer, né? Será que a gente precisa realmente de fazer o aproveitamento máximo dos espaços? Será que a área mínima de janela ela é isso mesmo? Será que Uhum. a pouca diversidade ambiental ela vai dar conta dessa presença maior das pessoas em casa? Enfim, não sei, imagino que as pessoas comecem a perceber os problemas que a arquitetura coloca para elas mesmas, né? Acho que a presença da passagem do dia, né, das mudanças de clima, acho que estão muito O presentes sol, agora. sol na cara, né? Só, Você poder receber o sol na é, sua cara. e, 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 e uma coisa também que eu acho que você e o Robin falam muito, que é dessa de não buscar o excesso de definição dos espaços, né? Assim, tem espaços aqui que não são tão definidos e que já serviram para várias coisas. Imagino que em lugares ultra determinados, né, você tem menos margem para, por exemplo, se alguém quiser fazer um outro tipo de atividade ali, não tem o que fazer porque de fato está determinado como um ambiente para só funcionar daquela maneira. E acho que nesses dias em que tudo tem que funcionar dentro de casa, né? Restaurante, academia, sala, às vezes, a sala às vezes é até sala, Sala né? de aula, escritório de arquitetura. Sala de aula. O Luiz montou um ultra equipamento lá na casa dele que acho que as universidades depois vão alugar. Mas acho que as discussões também entram um pouco nesse sentido. Bruno, acho que a gente está entrando já nos últimos minutos aqui. Já já o Instagram vai nos derrubar. Então, para a gente encerrar com calma, acho que não tem nenhuma pergunta pendente aqui. Também, se alguém quiser depois, manda no particular para a gente repassa aí. Reforçar que esses vídeos, né, a gente pretende continuar fazendo essas conversas, a princípio nos sábados à tarde, e sempre a gente fica 24 horas disponível no nosso perfil e depois a gente está colocando num canal do YouTube, né, que a gente grava,
criou um canal e lá estão as duas primeiras conversas com o Fernando Lara e o Davi Barragán ao board, e essa agora com o Bruno também vão ficar lá para quem quiser ver depois. Então, só para fechar, agradecer todo mundo que participou, né, que mandou perguntas, enfim, bateu palminha, tem toda essa interação. E agradecer demais ao Bruno aí, mais uma vez, por essa conversa. Acho que sempre bom a gente se encontrar aí em vários momentos diferentes para várias finalidades diferentes, né? Começando com o fórum, depois no CBA você veio, né? A gente se encontrou também em alguns workshops, então agradeço por mais esse encontro nesse momento que não é o ideal, mas pelo menos a gente venceu essa barreira da distância aí. Isso aí, Bruno. Eu queria te agradecer pelo convite. É sempre uma alegria conversar com você e com seus parceiros da rede. Sempre que a gente se encontra, sempre é muito bom, muito proveitoso. Queria te dar parabéns pela iniciativa dessas conversas. Eu acho que elas são muito importantes para fazer aflorar questões que eu acho que está todo mundo se perguntando, né? E ver a opinião de colegas sobre questões aí estão nos afligindo também. Então, queria te dar parabéns e dizer que eu estou acompanhando isso tudo de longe, mas estou acompanhando. Legal. Valeu. Espero que o próximo encontro seja ao vivo, para a gente poder também ter uma mesa de bar, né? Que facilita um pouco, às vezes, a conversa também. Beleza? Pois valeu aí, Bruno. Um abraço. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Até mais.